Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Crônicas e o capítulo 32. Depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ele se reuniu muito povo, que interrompeu a todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado e o ergueu até as torres, e o outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo e os reuniu a ele na rua do portão da cidade e falou-lhes de modo consolador, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, e nem desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laques e todo o seu poder consigo. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em quem confiais vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Vós adorareis diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras de alguma forma capazes de livrar as suas terras da minha mão? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. E ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com voz alta na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém e contra os deuses dos povos da terra, os quais eram a obra das mãos dos homens. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou:
e deu-lhe um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado, portanto houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata e de ouro e pedras preciosas, e de especiarias e de escudos e de toda sorte de joias aprazíveis. Também celeiros para o incremento do grão e vinho e do azeite, e estábulos para todo tipo de animais, e apriscos para os rebanhos. Além disso, ele providenciou para si cidades e possessões de rebanhos e gado em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima riqueza. Também, o mesmo Ezequias interrompeu o curso das águas da parte alta de Gion e as fez descer diretamente para o lado oeste da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em todas as suas obras. Todavia, nos negócios dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados para investigar acerca da maravilha que era feita na terra, Deus o abandonou para prová-lo, para que ele pudesse conhecer tudo o que estava no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e a sua bondade, eis que estão escritos na visão de Isaías o profeta, o filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com seus pais e o sepultaram no principal dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.